E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos operadores mais importantes do SQL, o AND. Muita gente acha que domina, mas é nos detalhes que ele se mostra uma ferramenta, bom, ou de uma precisão cirúrgica ou uma fonte de dor de cabeça. E a nossa meta hoje é garantir que para todo mundo que acompanha a gente, seja sempre a primeira opção. Fala a verdade, quem nunca passou por isso? Você monta aquela query que parece perfeita, dá o play esperando uma lista de resultados e... nada. Tela vazia. Dá uma raiva, né? Mas olha, a boa notícia é que quase sempre o problema não é um bug, e sim um detalhezinho na nossa lógica. E é exatamente essa lógica que a gente vai desvendar hoje. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo a lógica do AND, depois vê ele funcionando na prática, aí a gente entra na famosa armadilha do resultado zero, aprende umas estratégias para fugir dela, resume tudo e no final eu quero ouvir vocês. Fechado? Então vamos lá. Para começar, eu quero que você pense no operador AND não como um simples comando, mas como um bisturi. Sério, é a ferramenta que permite a gente cortar os dados com uma exatidão absurda, isolando só e exatamente só o que a gente precisa. Bom, e aqui está o pulo do gato. O AND é tipo um porteiro de festa VIP e um porteiro bem rigoroso. Para um registro entrar, ele tem que cumprir todas as exigências da lista. Não é uma ou outra, são todas. Se falhar em uma coisinha que seja, já era, o registro fica de fora. E a sintaxe, olha, é super limpa. Quando a gente escreve where, país igual a Brasil, and idade maior ou igual a 18, a gente está sendo muito claro com o banco de dados. A gente está falando, escuta, eu quero os clientes que são do Brasil e que, ao mesmo tempo, tenham 18 anos ou mais. É uma soma de condições, não uma escolha entre elas. Teoria é legal, mas nada como ver a coisa funcionando na prática, né? Então, bora para um exemplo do dia a dia para ver como essa lógica toda se aplica. Imagina que a gente tem uma tabela gigante de vendas. O nosso objetivo é bem específico. Queremos achar só as vendas de produtos de informática que aconteceram em São Paulo. O código para isso usa o AND para fazer essa mágica. Where categoria igual a informática e cidade igual a São Paulo. Duas regras, um único resultado preciso. E olha aí o resultado. Lindo, né? Perfeito! Repara que qualquer venda de informática feita em outra cidade foi ignorada, e qualquer venda de outra coisa em São Paulo também ficou de fora. Isso mostra o poder do AND na prática. Ele entregou exatamente o que a gente pediu, sem tirar nem pôr. Certo. Agora vamos falar daquela dor de cabeça que a gente comentou no começo. Aquele momento de frustração quando a query volta vazia. O mais importante de entender é que o erro, na maioria das vezes, não está no comando SQL, mas na lógica que a gente montou. Esse aqui é um erro clássico. Dá uma olhada no código. A gente está pedindo vendas onde a cidade é São Paulo e, ao mesmo tempo, a cidade é Curitiba. Peraí, não faz sentido, né? Um registro não pode ter dois valores diferentes na mesma coluna. O SQL, que é bem literal, simplesmente não encontra nada que satisfaça essa condição impossível. E aqui um outro exemplo, agora matemático. Pedir por um cliente que tenha menos de 18 anos e mais de 30, bom, isso é como procurar um número que seja 5 e 10 ao mesmo tempo. Simplesmente não existe. De novo, o SQL não vai dar um erro de sintaxe. Ele só vai te dizer, olha, com essa lógica aí, não achei ninguém. E a confusão entre o AND e o OR é a causa de muitos desses problemas. A dica de ouro é bem simples. Se o que você precisa é que uma condição ou outra seja verdade, você usa OR. Agora, se você precisa que todas as condições sejam verdadeiras juntas, sem exceção, aí o seu operador é o AND. Tá, mas e quando o AND é tão rigoroso que acaba eliminando dados que a gente queria analisar? Aí é que entram as estratégias mais avançadas. Existem jeitos bem mais inteligentes de estruturar nossas buscas. Vamos ver algumas. Separei 3 táticas que são verdadeiras cartas na manga. Primeiro, combinar o AND e o OR usando parênteses. Segundo, uma técnica que eu adoro. Em vez de só excluir dados, a gente vai classificar usando case. E terceiro, a boa e velha abordagem de detetive. Testar cada filtro de uma vez. Olha que legal isso aqui. A primeira condição é rígida. O cliente tem que ser do Brasil. Ponto. Mas a segunda parte, que está dentro dos parênteses, é flexível. O cliente pode ter uma compra acima de 100 ou uma data de atualização que esteja vazia. Os parênteses criam um subbloco lógico que o SQL resolve primeiro. É muito poderoso. Agora, essa aqui é uma virada de chave.
Ao invés de jogar fora os registros que não se encaixam, a gente cria uma nova coluna, a faixa etária, usando o case. Aqui, o AND não está servindo para excluir, mas sim para classificar. Desse jeito, a gente mantém todos os dados na análise, só que agora com uma camada extra de inteligência. Ufa, foi bastante coisa, eu sei. Mas vamos agora juntar tudo e destilar os pontos mais importantes que você tem que levar daqui. Então, para a gente resumir e guardar na cabeça, AND é sinônimo de E, de todos. O erro mais comum, pedir coisas que não podem existir ao mesmo tempo. A solução, na maioria das vezes o que a gente queria era usar o OR. E a melhor prática de todas para nunca mais cair em armadilha, teste seus filtros um de cada vez antes de combinar. Isso vai poupar um tempo precioso. E para fechar essa parte, fica a reflexão. Uma query SQL não é só um monte de código. Ela é a materialização de uma pergunta. Quanto mais clara, mais lógica for a sua pergunta, mais poderoso e preciso vai ser o resultado que o banco de dados te devolve. E com isso, a gente fecha a parte técnica de hoje. Mas, claro, a conversa não precisa acabar aqui. Muito pelo contrário, a participação de vocês é o que realmente faz esse canal acontecer. Se essa nossa conversa de hoje te ajudou de alguma forma, deixa aquela curtida que é o melhor feedback que a gente pode receber. Compartilhe com aquele colega que também está nessa jornada com SQL e, claro, se inscreve para não perder os próximos. Mas o mais importante de tudo, comenta aqui embaixo qual o próximo tópico, qual o próximo desafio que você quer ver a gente desvendando. São as sugestões de vocês que viram vídeo aqui. E antes de fechar de vez, uma pergunta rápida para a comunidade. A gente está pensando em criar uma área de membros, com conteúdos exclusivos, projetos práticos, análises mais aprofundadas. Queria saber se isso é algo que interessaria a vocês, e se sim, qual seria um valor mensal que vocês acham justo por esse tipo de acesso. A opinião sincera de vocês nos comentários vale ouro e vai ajudar demais a gente a decidir os próximos passos do canal. Muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.